Bom dia, é 21 de novembro de 2020. As águias se reunindo. Uma carta vinda do irmão Joseph Brana e do Tabernáculo Brana. Querida noiva deidade falada, enquanto o mundo está em um estado de confusão, pânico e ansiedade, a noiva está ouvindo esta voz em nossos lares, em nossas igrejas, em nossos carros, caminhando por aí com pequenos tubos em nossos ouvidos, à medida que o seu mensageiro nos diz que Deus está olhando para nós do topo das rochas, não em algum vale, vendo os nossos defeitos e nos condenando, mas nos vendo da maneira que Ele quer nos ver, no auge do seu amor e misericórdia. Estamos a sós com Ele, dizendo-lhe que não precisamos do conselho de alguma junta. Temos-o assim diz o Senhor em nosso meio. Permaneceremos firmes como Josué e Calebe. A nossa terra prometida está se tornando visível, assim como a deles. Ele nos disse que Josué significa Jeová Salvador e ele representa o líder do tempo do fim que virá para a igreja, assim como Paulo veio no papel de líder original. Nós representamos a Calebe, aqueles que permaneceram fiéis a Josué. Josué era um profeta enviado por Deus. Deus colocou a plena liderança nas mãos de Josué, porque ele permaneceu com a palavra. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros. Ele disse que isto se repetirá neste dia final, o mesmo problema, as mesmas pressões. Ele continua nos dizendo em cada era quão cuidadosa a noiva deve ser para permanecer com esta palavra e com aquele que Deus coloca para ser o verdadeiro líder ordenado e vindicado para o nosso dia. Vocês dizem que é o Espírito Santo. Isto é correto. Mas Deus prometeu nesta última era que Ele enviaria o seu sétimo anjo mensageiro para conduzir ao seu povo, assim como fez nos dias de Moisés. Exatamente como fez em todas as eras. Deus nunca muda. O seu plano é sempre o mesmo. Agora, tomemos uma advertência escriturística aqui. Não foi nos dias de Moisés, a quem Deus vindicou, que se levantou Coré e resistiu a este poderoso profeta? Ele disputou com Moisés e alegou que tinha o mesmo de Deus para guiar o povo, e que outros participavam da revelação divina tanto quanto Moisés. Ele negou a autoridade de Moisés. Hoje este Espírito diz, você não pode crer em toda palavra nas fitas. Está fora da palavra se creres nisso. Há uma diferença entre a Bíblia e as fitas. Eu tenho que dizer aqui que nós somos como os antigos Efésios. Conhecemos a palavra que o irmão Brana nos ensinou. Cremos em cada palavra que ele nos ensinou. Não são as palavras dele, mas as palavras de Deus faladas por meio dele, assim como Paulo. Eles olharam aqueles falsos apóstolos nos olhos e disseram, vocês não estão dizendo o que Paulo disse. Portanto, vocês são falsos. Oh, isso incendeia o meu coração. Volte à palavra. Não é você que realmente põe à prova o apóstolo e profeta e mestre. É a palavra que os coloca à prova. Um destes dias haverá de vir um profeta para a era da igreja de Laodiceia e você saberá se ele é ou não o verdadeiro profeta enviado por Deus. Sim, você saberá, porque se ele for de Deus, ele estará nesta palavra exatamente como Deus a deu a Paulo. Ele não se desviará desta palavra um momento sequer, nem por um jota.
Nesta última era, quando haverá muitos falsos profetas surgindo, observe e veja como eles sempre dizem que se você não crê neles e no que eles dizem, você estará perdido. Mas quando este profeta dos últimos dias entrar em cena, se ele for verdadeiramente este profeta, estará clamando: volte a palavra ou você estará perdido. Ele não edificará sobre uma revelação ou interpretação particular, mas sobre a palavra. Amém e amém. Então, qual é a palavra para o nosso dia? Apenas a Bíblia e não as fitas? Agora, Paulo estava dizendo isto para a audiência hebraica dele. Agora, eles não tinham gravadores como hoje nós temos aqui, mas eles tinham escribas sentados lá escrevendo-a justamente como Paulo a pregava. E assim é como ela é aqui. Estamos recebendo-a por gravadores e estas fitas viajam o mundo, vejam, para mostrar que isto é a verdade. Nossa religião não é em vão. Ela é absolutamente o ressurreto Jesus Cristo, a mesma coisa. Agora, não devemos negligenciar isto. O irmão Branham disse isso em 1º de setembro de 57, Hebreus capítulo 3. Aí está para todos lerem e ouvirem, como fizeram nos dias de Paulo, quando tinham apenas escribas. Estamos recebendo esta mesma palavra hoje por gravadores. Quão cegos e sem revelação eles podem ser? Porque cremos em cada palavra. Estamos nos tornando aquela noiva palavra plenamente manifestada que ele prometeu que viria. Somos carne de sua carne, osso de seu osso, espírito de seu espírito. Somos a sua noiva palavra que produzirá as mesmas obras de Jesus. Quando um homem nascido do Espírito, cheio do Espírito, em fé, toma esta palavra em seu coração e a coloca em seus lábios, ora, isto é o mesmo que a deidade falando. Toda montanha tem que se mover. Satanás não pode permanecer diante deste homem. Que tempo maravilhoso estamos vivendo! Estamos calmos, relaxados e sem medo. Toda montanha tem de se mover. Satanás não pode ficar diante de nós. Deus está falando conosco, dizendo-nos em cada mensagem que ouvimos que somos aquela palavra viva que foi predita que viria através destas eras da igreja. Se você deseja receber as maiores bênçãos de todos os tempos, ouvir a maior revelação já falada desde a fundação do mundo, junte-se a nós no domingo às 14h, horário de Jeffersonville, para ouvirmos a Era da Igreja de Pérgamo, de 7 de dezembro de 1960, irmão Joseph Branham. Isto conclui a carta do irmão Joseph Branham e do Tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana. As escrituras para lermos em preparação para ouvirmos o sermão A Era da Igreja de Pérgamo são Números capítulo 23, versículos 8 e 9, Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17, Apocalipse capítulo 17, de 1 a 5, Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Até a próxima vez. Deus te abençoe. Nos encontraremos amanhã, reunidos no mundo todo, às 14h, horário de Jeffersonville. Mal posso esperar. Deus te abençoe. Shalom.